Oi pessoal, tudo bem? Na nossa última videoaula eu ensinei vocês a fazerem essa peça com essa manguinha mais curtinha, mas fiquei de voltar com uma opção de manga longa para quem preferia a peça com manga longa. Então nesse vídeo eu vou ensinar vocês a fazerem essa manga, mas para quem não assistiu a primeira videoaula, vocês clicam aí no botão que está aparecendo aí no topo da sua tela, acesse a videoaula, curta, compartilhe, comente. E depois que vocês tiverem feito a peça, vocês voltam aqui para concluir a manga de vocês. Todas as informações sobre medidas e materiais utilizados também vão estar lá na primeira aula, ok? Vamos começar. Bem, então aqui a gente está com a nossa cava, onde a gente vai fazer a nossa manga. O primeiro passo é a gente voltar com o fio para a cava e a gente vai amarrar esse fio em qualquer carreira, tá bom? Vocês devem lembrar que quando a gente estava fazendo o acabamento na peça, eu falei sobre a distribuição de pontos baixos nas carreiras, certo? Onde tem carreira de leque, a gente faz 3 pontos baixos. Onde tem carreira de ponto puff, a gente faz 2 pontos baixos. Onde tem carreira de alças, a gente faz 1 ponto baixo. Aqui, a gente vai fazer a mesma coisa, distribuir dessa mesma forma, só que com um porém. A gente precisa de um total de pontos baixos que seja múltiplo de 5 até o fim da carreira, para que dê certinho os nossos pontos, tá bom? Ou seja, é provável que você vá distribuir os seus pontos certinhos aqui, como você tem que fazer, mas chegar no fim da sua carreira pode ser que falte ou que sobre ponto, e aí você precisa decidir se você vai colocar alguns pontinhos baixos a mais ou você vai desfazer algum outro pontinho para que dê certinho os pontos baixos múltiplos de 5, tá? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 e assim vai, tá bom? Eu vou explicar aqui melhor para vocês na prática. Aqui, por exemplo, eu amarrei meu fio numa carreira de ponto puff, então eu vou fazer nela apenas 2 pontos baixos. Vá contando, tá, pessoal? Aqui eu tenho uma carreira de leque, então eu vou fazer 3 pontos baixos. No total, aqui eu vou ter 5 pontos baixos já feito. Mais uma carreira de leque, mais 3 pontos baixos. Mais uma carreira de leque, mais 3 pontos baixos. Então, eu tô contando e aqui eu já tenho 12 pontos. Aqui eu tenho uma carreira de alça, vou fazer um ponto baixo. Vou para 13 pontos. E eu vou seguir assim até lá próximo do final, tá bom? Vamos lá. Bem, pessoal, olhem só. Comecei a carreirinha bem aqui, fazendo os pontos baixos. Nesse momento, o que falta para eu encerrar a carreira? Falta uma carreira de leque, onde a gente trabalha com 3 pontos baixos, e uma carreira de alças, onde eu trabalho com apenas 1. Essa aqui é a minha carreira, tá? É como está o meu trabalho. Pode ser que o seu esteja diferente, você só precisa entender o que você tem que fazer. Nesse momento, eu tenho 62 pontos baixos. 62 não é múltiplo de 5. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer os 3 pontos baixos aqui da alça de leque, 63, 64, 65. Nesse momento, eu chego a um número múltiplo de 5. Então, eu não vou fazer o ponto aqui dessa carreira, porque senão eu vou para 66 e eu já saio do múltiplo de 5, tá? Venho direto aqui onde eu comecei e vou fazer um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. E é isso que você precisa entender, você precisa ter o múltiplo de 5 nesses pontos baixos. E com certeza, quando chegar próximo do fim da carreira, você vai ter que tomar uma decisão sobre fazer uns pontinhos a mais, fazer uns pontinhos a menos, para que você consiga ter esses múltiplos de 5, tá bom? No meu caso, eu só precisei aqui dispensar um ponto. Então, agora a gente vai subir com um pontinho que você já conhece. Vou fazer aqui 4 correntes que equivalem a um ponto alto duplo. E junto a ele, eu vou fazer outro ponto alto duplo. 2 correntes. E mais um ponto alto duplo. Como vocês podem ver, é um pontinho que vocês já trabalharam durante toda a peça. Porém, dessa vez, ele vai ser feito de forma circular. Então, irá mudar algumas coisas, tá? Mas, por enquanto, a gente mantém aquilo que a gente já sabe fazer. Vou pular aqui 4 pontos e no 5º ponto eu vou fazer o leque novamente, exatamente dessa mesma forma. 2 pontos altos duplos. 2 correntes e um ponto alto duplo no mesmo lugar. Sigo assim até o fim da carreira. Vamos lá.
Chegamos aqui no final da carreira, restam aqui 4 pontos baixos pra gente pular. Venho aqui na quarta corrente, contando de baixo pra cima, que a gente iniciou, e vou fazer um ponto baixíssimo pra gente encerrar de vez essa carreira. Ficando dessa forma aqui. Eu vou fazer um ponto baixíssimo até eu chegar lá dentro do primeiro leque, tá bom? Aqui agora é o seguinte, eu vou subir para começar mais um leque. Como vocês sabem, a gente trabalha 3 carreiras de leques seguidos, só que agora, como a gente vai trabalhar de forma circular, a gente vai precisar, a cada carreira de leque, inverter a posição dos pontos para a gente começar a construir. Até então, a gente fazia os leques com 2 pontos altos duplos, 2 correntes e um ponto alto. Como a gente fez dessa forma, nessa carreira que a gente acabou de finalizar, agora a gente vai ter que fazer o contrário. Vamos fazer 4 correntes, que equivalem a um ponto alto, e mais 2 correntes, que são correntes de separação. E aí, a gente vai fazer 2 pontos altos duplos dentro do leque da base. Vamos para o próximo leque e vamos repetir. Um ponto alto duplo, 2 correntes de separação e 2 pontos altos duplos dentro do leque da base. Dessa forma, a gente vai ter os leques invertidos de uma carreira para outra. Olhem só, 2 leques, 2 pontos altos duplos, um ponto alto duplo, um ponto alto duplo, 2 pontos altos duplos. E a gente vai seguir assim até o fim da carreira. Chegamos aqui no finalzinho da carreira, eu venho aqui na quarta corrente, contando de baixo para cima, e faço um ponto baixíssimo. Vou fazer outro ponto baixíssimo aqui também, dentro do leque, e agora eu vou começar a terceira e última carreira de leques, tá bom? Como essa carreira a gente começou com um ponto alto duplo, então agora a gente começa com 2 pontos altos duplos. 4 correntes, que equivale ao primeiro ponto alto duplo, e a gente faz o segundo dentro do leque. 2 correntes e mais um ponto alto duplo. E aí, a gente vai seguindo até o fim da carreira. Chegamos aqui no final da carreira, venho aqui na quarta corrente, contando de baixo para cima, e faço um ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar até o centro desse leque. E depois de 3 carreiras de leque, é hora de eu fazer a carreira de pontos puffs. Vou fazer 3 correntes para ganhar altura. E vou fazer aqui as laçadinhas do ponto puff. São 4 laçadinhas no total. 4 correntes. Vou pro próximo leque e faço o ponto puff novamente. Vamos lá até o fim da carreira. Chegamos aqui no final da carreira. Vou fazer 4 correntes. Vou pro primeiro ponto puff e no topo dele eu vou fazer um ponto baixíssimo para encerrar a carreira. Agora, a gente vai para a carreira só de alcinhas. Uma corrente e um ponto baixo no mesmo lugar. 4 correntes. Vamos pro próximo ponto puff e vamos fazer um ponto baixo. 4 correntes. Vamos pro próximo ponto puff e vamos fazer um ponto baixo e vamos seguir até o fim da carreira. Chegamos aqui no fim da carreira, fiz as 4 correntes e vou fazer um ponto baixíssimo sobre o ponto baixo que iniciou essa carreira. Bem, depois da carreira de alças, a gente volta a repetir as 3 carreiras de leque. Só que aí você precisa prestar atenção no seguinte: como você encerrou o seu último leque? Como vocês podem ver, o nosso último leque foi feito com 2 pontos altos duplos, 2 correntes e um ponto alto duplo. Então, eu vou inverter. Eu vou começar com 4 correntes, que equivalem a um ponto alto duplo, mais 2 correntes de separação e mais 2 pontos altos duplos no mesmo lugar. E vocês vão sempre estar prestando atenção nisso, tá? Como vocês fizeram o último leque para poder inverter a construção dele, tá bom? E a gente vai dar continuidade a isso aqui até a gente chegar próximo lá do pulso, ok? Onde a gente vai fazer a nossa barrinha sanfonada novamente. Vamos lá. Bem, pessoal, olhem só aqui a minha manga, tá? Aqui eu me aproximei do comprimento do braço do meu manequim, que é para quem eu estou fazendo a peça. E eu vou contar aqui quantas carreiras de leques, eu vou contar só as carreirinhas de leques, tá? Para facilitar.
quantas carreiras de leques eu fiz para vocês terem como referência, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aqui, pessoal, é só uma referência. Se você repetir a mesma quantidade que eu fiz, pode ser que não seja o suficiente para você. Pode ser que fique maior ou fique menor. Então, o ideal é que você vá fazendo e vá experimentando até você se aproximar do seu pulso. A gente vai encerrar a manga fazendo a barra sanfonada. Então, vocês precisam lembrar disso. Ainda vai ter uma barra sanfonada aqui para finalizar a manga. O outro detalhe é o seguinte: a barra sanfonada, ela ajusta um pouco a peça no corpo, só que ela não ajusta tanto. Então, se de repente você quer que a sua barra sanfonada fique bem justinha no seu pulso, mas a sua manga está muito folgada, você vai precisar fazer uma carreira de diminuições aqui para deixar a barra sanfonada mais ajustada. Mas quantos pontos a gente vai diminuir? Pessoal, isso vai depender muito do que você quer, de como está a sua manga, entendeu? O que que eu vou fazer aqui? Para minha peça, eu também vou fazer essa diminuição para deixar a barra sanfonada mais ajustada. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como eu vou fazer a diminuição do meu. Porém, é só para vocês terem como referência. Vocês não precisam seguir exatamente a minha diminuição. Até mesmo porque pode ser que vocês estejam numa carreira diferente da minha. Eu, por exemplo, nesse momento é hora de eu repetir a segunda carreira de leques. Pode ser que de repente agora para você seja, por exemplo, a carreira de puff. Então, você precisa ter uma ideia de como você vai fazer essa diminuição, tá bom? Então, eu vou voltar aqui para onde eu parei e vou caminhar com pontos baixíssimos até eu chegar no centro do leque. Dessa vez, eu vou fazer 4 correntes que equivalem a um ponto alto duplo e mais uma corrente de separação. Olha só, já diminui um ponto. E vou fazer dentro do leque outro ponto alto duplo, mas eu vou fazer apenas um. Ou seja, nesse momento, pessoal, eu diminuí 2 pontos do nosso leque, porque o nosso leque tem o quê? 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Aqui eu fiz 1, 2, 3 pontos, tá bom? Então, eu diminui 2 pontos do nosso leque. Vou pro próximo V e vou fazer a mesma coisa. O primeiro ponto, o segundo ponto, que é uma correntinha, e o terceiro ponto. Vou pro próximo ponto, pro próximo leque, e vou fazer a mesma coisa. Um ponto alto duplo, uma correntinha, e o outro ponto alto duplo. Aí que entra a necessidade de você avaliar o trabalho de vocês. Quantos pontos você acha que é necessário fechar um pouco mais na sua carreira para poder deixar a sua barra mais ajustada? Vá fazendo e vá experimentando, tá? Até você chegar mais próximo do que o que você realmente quer. Eu vou dar a volta fazendo esses V's aqui sobre os leques e volto já. Bem, então aqui está a minha manga, aqui a carreira que eu acabei de fazer, vocês podem ver que ela deu aqui uma diminuída na circunferência do braço. Eu não vou diminuir mais, tá bom? Eu vou parar por aqui. Se vocês acharem necessário diminuir, vocês podem continuar diminuindo, se vocês quiserem diminuir mais uma carreira ou de repente desmanchar essa para apertar um pouquinho mais, enfim, fiquem à vontade para o que vocês acharem melhor. Agora que eu cheguei na circunferência que eu quero, antes de fazer a barra sanfonada, eu vou fazer uma carreira só de pontos baixos. Só que eu não vou fazer diminuições, tá? Eu vou fazer uma correntinha, um ponto sobre o mesmo ponto da base e vou fazer um ponto para cada ponto. Aqui eu tenho uma correntinha de separação, faço um ponto baixo. Aqui eu tenho um ponto alto duplo, faço um ponto baixo. Outro ponto alto duplo, outro ponto baixo. Espaço, um ponto baixo. E eu vou dar a volta assim, tá bom? Vamos lá. Cheguei aqui no fim da carreira e vou fazer um ponto baixíssimo. Bem, então agora, como eu terminei a carreira de pontos baixos, é hora de eu fazer a barra sanfonada novamente. Então, mais uma vez, eu vou trocar de agulha e eu vou fazer a barra sanfonada com a mesma quantidade de pontos que eu fiz na parte inferior da peça. Então, eu vou fazer aqui 9 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e mais uma vez eu repito, se você quiser fazer maior, faz mais correntes, se você quiser fazer menor, faz menos, ok? E vou fazer
pontos baixos. Vou pular a primeira correntinha e vou fazer pontos baixos a partir da segunda. Só que nesse caso aqui, como a nossa barra sanfonada vai ser circular, para facilitar o fechamento, eu vou fazer essa primeira carreira de pontos baixos pegando a alcinha de trás das correntes, onde ficam essas ondulações assim, ó. Quando a gente coloca o cordãozinho de lado, a gente percebe ondulações. Essas ondulações são as alcinhas de trás de cada corrente. Então, eu vou pular a primeira e na segunda eu vou começar a fazer pontos baixos. 1, 2, 3. É um pouquinho chato de pegar essa alcinha. 4, principalmente se você tiver um pontinho muito apertado. 5, 6, 7, 8. Pronto. Daqui em diante, você já sabe o que fazer. Vem para a base e faz um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo livre e no segundo ponto baixo livre. Aí é só virar e fazer um ponto baixo para cada ponto baixo da base, sempre pegando a alcinha de trás. Você vai dar a volta fazendo isso aqui, tá bom? Então, eu vou adiantar o meu, não vou focar muito porque eu já mostrei como é que faz essa barra sanfonada. Quando a gente chegar no fim, eu volto para mostrar para vocês como é que vocês irão fazer o fechamento. Vamos lá. Bem, pessoal, então assim está a minha manga, depois de eu ter dado a volta, fazendo a barra sanfonada. Aqui falta apenas fechar. Eu vou mostrar para vocês como eu fecho. E como vocês podem ver, o fim da minha carreira ficou aqui para baixo. Se o seu tiver ficado para cima, não tem problema nenhum. Você pode fechar do mesmo jeito que eu vou fechar, só que de cima para baixo, sem problema nenhum. Como o final da minha carreira tá embaixo, vou fechar de baixo para cima. Então, a gente vai cortar esse fio com um bom tamanho, tá? Não precisa ser tanto, mas com um bom tamanho para que a gente possa fazer a costura. E aí, a gente vai puxar essa pontinha aqui, puxar a laçada, e vamos colocar uma agulha de tapeçaria aqui no fio, tá bom? Vai auxiliar a gente a fazer a nossa costura. Bem, então aqui o nosso fio já está na agulha, e agora eu vou começar a nossa costura. Eu vou começar entrando com a agulha do lado oposto ao que eu estou com ela, tá bom? Então, eu venho aqui na primeira correntinha e eu vou entrar de frente para trás, colocando a agulha entre as laçadinhas, tá? A correntinha, ela tem duas alcinhas, a alcinha de cima e a alcinha de baixo. Eu vou entrar entre essas duas alcinhas e vou passar por trás da alcinha de cima, a alcinha que está no lado da abertura. Só que aí, logo depois, eu vou voltar para frente, mas eu vou voltar para frente na corrente que está logo acima, dessa forma aqui. Tá bom? Vou puxar o fio. Vou pro outro lado e eu vou entrar de frente para trás novamente, na mesma correntinha onde o fio saiu, tá? Então, eu venho nessa mesma correntinha onde o fio saiu e entro pegando a alcinha que está pro lado da abertura. E volto na correntinha que está logo acima. Puxo. Vou pro outro lado e faço a mesma coisa, tá? Pessoal, aqui é o seguinte, tem pessoas que fazem essa técnica de costura e deixam para puxar o fio só no final. Se vocês quiserem deixar para puxar o fio só no final, vocês podem fazer. Entretanto, eu prefiro ir puxando aos poucos para evitar que eu tenha algum problema, tá? De repente o fio rebente no local errado, apareça algum nozinho que não consiga fazer com que o fio corra dentro dos pontos, enfim. Então, por precaução, eu prefiro ir fazendo isso aqui logo. Vou voltar aqui na correntinha onde a agulha saiu. E vou voltar logo acima. Vou pro próximo ponto, né? Do lado seguinte, entro na mesma correntinha onde o fio saiu. E volto na correntinha que está logo acima. Vou repetir. Venho para esse lado, pro lado oposto, entro na mesma correntinha onde o fio saiu. E volto na correntinha acima, e posso ir fechando, dando uma puxadinha para ir fechando. E eu vou fazer isso até eu chegar lá no topo. Cheguei aqui nos últimos pontinhos, vou fechar os pontinhos restantes e pronto. A minha barra aqui já está fechada, posso aproveitar aqui que meu fio já está na agulha e fazer os arremates necessários.
Eu vou abrir aqui a minha peça para que vocês vejam. Bem, então aqui vocês conferem a peça com as duas mangas prontas. E é isso aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Beijos e até a próxima.